meus amigos, meus irmãos, vamos meditar na palavra? Vamos conhecer o que Deus tem nos prometido? Hoje nós vamos falar sobre o milênio, porque lá no livro de Apocalipse fala no milênio, mas será que no Velho fala do milênio? Sim, no livro de Isaías dá mais detalhes do milênio do que o livro de Apocalipse, né? E no livro de Apocalipse fala que um dia o Senhor vai prender Satanás com seus exércitos, os demônios, né? E então nós vamos fazer a leitura do livro de Isaías e para nós vermos o que vai acontecer conosco, que o livro de Isaías ele dá detalhe do milênio, como vai acontecer, onde nós vamos estar aqui na Terra no milênio, como vai ser as coisas, né? Então nós vamos aqui no capítulo 24, vamos começar pelo versículo 21, capítulo 24, versículo 21, nós vamos ler alguns textos e explicar para vocês, para que nós ficamos esperançosos e alegres com o que vai nos acontecer brevemente, né? Versículo 21, capítulo 24, aqui está falando sobre o milênio. Naquele dia o Senhor castigará quem? Aí continua o versículo, no alto as potestades nos céus, e embaixo os reis da terra. Vocês lembram que no livro de Efésios, que a palavra de Deus fala das potestades do ar, que estão nas regiões celestes, as potestades do mal? Está falando aqui, ó, o Senhor vai castigar. E aí no versículo 22, está vendo o detalhe que o livro de Isaías está dando aqui? Sobre a prisão dos demônios e do diabo? Serão amontoados como presos numa masmorra, serão encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. Eles vão ser presos, depois vai ser castigado. Preso por quanto? Quantos anos? 1000 anos, está lá no livro de Apocalipse. Já expliquei, não vou ler lá porque eu já falei já, né? E aí, depois da prisão de Satanás, o versículo 23 fala, né? Fala aqui, vou ler o texto que nos interessa, do versículo 23. E reinará no monte Sião e em Jerusalém, e perante os seus líderes gloriosamente. Está vendo, meus amigos, meus irmãos, a similaridade das profecias, tanto de Apocalipse como do livro de Isaías, né? E aí vai falando aqui também, vai falando no capítulo 25, versículo 7, diz assim, destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos. Quer dizer, existe um véu, eles não conseguem ver isso. Isso que eu estou falando, se assistir esse vídeo, tá voando, né? Andam cobertos e o véu com que todas as nações se escondem, né? E no capítulo 26, versículo 21, novamente, olha o que diz aqui novamente. Vede, o Senhor sairá da sua habitação para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, né? Então, a palavra de Deus está dizendo aqui que vai castigar os moradores na terra. E no capítulo 26, versículo 10, durante o milênio, mesmo as pessoas que conseguirem entrar no milênio, que vai ter pecadores no milênio, você sabia que vai ter pecadores? Está aqui, ó. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprenda a justiça, até na terra da retidão ele pratica iniquidade. Na terra da retidão, quando é que vai ser? No milênio, né? Ele não dá atenção para a majestade do Senhor. Está vendo o próprio Deus reinando, está vendo o próprio Deus, mas não dá atenção. Você se lembra lá no livro de Apocalipse, qual Satanás vai sair da prisão e vai pegar essas pessoas aqui, ó, essas pessoas que eu acabei de ler, vai formar um grande exército para combater lá em Jerusalém, e vai descer fogo do céu, né? E aqui no 27, capítulo 27, fala sobre o próprio Satanás, né? Naquele dia o Senhor castigará com a sua espada, a sua grande e forte espada, o Leviatã, a serpente veloz. Quem que é a serpente? Sabemos. E o Leviatã, a serpente deslizante, e matará o dragão que está no mar. Quem que é o dragão? O diabo. Qual o mar? O mar de povos, línguas e nações. E a palavra de Deus vai dizendo, né,
onde que nós vamos reinar com Cristo, nós os salvos. Nós vamos reinar, está aqui no capítulo 26 de Isaías, versículo 2. Abre a porta para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. E aí a palavra de Deus aqui vai dizendo no livro de Isaías que as fronteiras físicas de Israel vai ser expandida para caber todo mundo, né? E a palavra de Deus fala que as nações do mundo vai ter que levar ofertas lá para nós. Nós vamos ser riquíssimos. Todas as nações do mundo vai ter que adorar a Deus lá e nós vamos ser reis e sacerdotes. Lá em Jerusalém. Ah, mas é lá, eu pensei que ia ficar no mundo todo. Nós vamos governar o mundo. De lá vai sair a lei para o mundo inteiro. Cada um de nós vai ter uma incumbência de alguma coisa, né? Então fica aqui. Você às vezes lê a palavra, lê isso aqui, você não, como é que será que significa isso? Então estamos lançando luz para você, que aqui mostra exatamente o que vai acontecer no milênio. Dá muitos detalhes. Fala da terra fértil. Vocês se lembram que quando o nosso Deus ele deu a terra para Canaã, a produtividade da terra, como que era? Manava leite e mel, era a terra melhor do mundo, estava lá. E a palavra de Deus fala que quando for no milênio, um vai estar plantando de manhã e daqui a pouco já tem o outro atrás colhendo. Vai crescer muito rápido as plantas, né? A produtividade da terra vai ser com uma rapidez incrível, que não vai ter maldição. Não vai ter mais maldição. E a palavra de Deus fala que a glória das nações, a riqueza das nações vai ser para nós. Hoje é diferente. Você vê nos templos, só os templos ficando ricos. O povo não tem nada, né? Mas lá em Jerusalém, onde nós vamos ser reis e sacerdotes, as nações vão ter que levar suas oferendas, suas riquezas. A palavra de Deus diz isso, que nós vamos mamar, né, dos reis da terra. É uma figura de linguagem. E a palavra de Deus fala assim, no versículo 6 do capítulo 27. Dias virão em que Jacó lançará raiz e florescerá e brotará Israel, e encherão de fruta a face do mundo. Está vendo? Vai dar fruto. Por quê? Porque nós vamos estar lá e o Israel convertido de Deus vai estar lá. E se você quiser saber o que acontece aqui no livro de Isaías, o que vai acontecer no milênio, é só você ir para o livro de Isaías. Isso refere-se a nós. É uma profecia para nós, né? Inclusive, quando nós fomos agregar lá o povo salvo de Israel, que vão se converter, eles vão falar, nossa, e essa multidão, onde é que estava? Onde que estavam esses meus irmãos? Está escrito aqui no livro de Isaías, né? Não vou falar agora, porque exige tempo e fica muito longo o vídeo, mas está aqui no livro de Isaías. O povo Israel falou assim, mas quem me gerou esses? Somos nós, né? Quem são esses que vêm voando como pombas? Lembra que nós vamos descer com Jesus Cristo? Vamos descer com Jesus Cristo para reinar no Monte Sião, lá em Jerusalém. Israel não vai ser aquele paísinho pequeno, não. As fronteiras vai se estender muito grande. E aí vai se cumprir. O tamanho geográfico de Israel realmente vai ser no milênio. E no capítulo 30, versículo 29. Olha que maravilha isso aqui. Um cântico haverá entre vós, como na noite que se celebra uma festa santa. Alegria de coração, como a daquele que sai ao som da flauta, para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. E nós vamos ver o rei na sua formosura. Isso é um privilégio maravilhoso. Isso já bastaria para nós deixar esse probleminha pequeno de lado. Nós ficar meditando nessas coisas. Por isso que é importante nós lermos a palavra de Deus e tomar posse dessas palavras. Se você é um servo, uma serva de Deus, você tem que pegar essas palavras aqui. Os problemas que está te afligindo agora, não dá para comparar. Quando você for lá no futuro, o que importa é o final. É o final das coisas. Não o que está passando agora. E para finalizar, capítulo 34. 16, versículo 16, capítulo 34 de Isaías 16. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará. Nenhuma nem outra faltará, pois a sua própria boca ordenou
e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Glória a Deus por isso. Que Deus possa nos abençoar e abençoar você e sua família, em nome de Jesus. Amém.